Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espere Brasilcast. Agora a gente vai colocar ao vivo, estamos na gravação. 5 de junho. Agora, um, dois, três. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espere Brasilcast. Hoje, 5 de junho, a primeira semana do mês de junho, que já está pegando fogo, gente. Deixa eu só colocar aqui a nossa transmissão para acompanhar os comentários, porque eu estou no Zoom, né? Já te falei sobre isso. Se você nunca fez uma live pelo Zoom, eu recomendo, faça Zoom e LinkedIn, fica muito bom. Ele grava também lá no LinkedIn, você consegue fazer o download, é muito, muito bom, tá? Bom, gente, hoje é um quê de feriado, né? Então, muita gente está aí não querendo nem saber de reforma tributária. Eu entendo isso. Mas para aqueles que estão de plantão, e tem bastante gente de plantão, a gente vai passar aí as informações dessa semana que teve. E olha, eu vou até usar aquela frase famosa, né? Nem feriado segura a reforma tributária. Feriado Santo, olha, que coisa. Feriado Santo publicando nota técnica. Minha mãe fala que quando era criança, tinha, a madrinha dela nem varria o chão. Agora solta uma reforma, solta uma nota técnica punk, hein? Bom, gente, nós tivemos a liberação na semana, né, do CNPJ alfanumérico. Nós tivemos a nota técnica 150. Gente do céu, você já olhou a tabelinha? Porque ela faz uma transformação grande, reformula, digamos assim, o regime monofásico no layout. Você já olhou a tabelinha do monofásico? Ah, deixa daqui a pouco eu te falo. Além disso, os indicadores de locais de operação, que vai ser a referência do artigo 12 do RIBS 11, na Lei Complementar. Agora você tem que decorar. Falo para vocês que é um negócio absurdo, né? A gente decorou ou não, mas acostumamos ao longo desse tempo os artigos da Lei Complementar 214. Agora veio o RIBS, então agora você tem que fazer o depara, né? Olha, 12 no RIBS, 11 no... O 53, que é aquele coração da compensação e tal, ele foi mantido, pelo menos isso. Eu acho que é as coisas de gente que mexe com o tributário, né? Querer ficar decorando o artigo de um, artigo do outro. Ah, sai dessa aba, né? Enfim. E eu achando que esse Espere Brasil Cast de hoje, 11 horas, em Indaiatuba, estamos em Indaiatuba. Ia ser mais tranquilo, né? Só nota 150. Aí veio o fisco às 9 e tanto da noite, despeja a nota técnica 9. Punk, gente, bota punk nisso para agosto, na sua maioria do layout das alterações para agosto, só o simples que está lá para 2017. Então, as software houses terão que trabalhar, porque o prazo é muito curto, né? Aliás, na reunião de segunda, desta segunda e da outra segunda, a Receita, o Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviço falou que ia trabalhar para poder tratar esses temas e entrar tudo em agosto, que é o prazo. Então, o prazo está mantido. Vamos entrar nos nossos temas, porque tem muita coisa. Algumas coisas a gente vai falar assim por cima, outras a gente vai falar com mais propriedade, porque tem mais impacto, né? A gente, porque muitas delas são estruturais, mexem no layout para caramba, né? Para não dizer reformula.
Nosso primeiro tema é o CNPJ alfanumérico, a gente já tratou isso aqui pontualmente, inclusive na newsletter de domingo. A Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul soltou lá um CNPJ fake. Não sei se fake é um termo que é apropriado para isso, mas é um CNPJ e uma inscrição estadual, do Rio Grande do Sul para você testar. Lembrando que você também tem. Esqueci de gravar, ó. Preciso gravar aqui, mas tá gravando, sim, já tá gravando. Não tá gravando. Vamos voltar aqui que precisa gravar, gente. Precisa gravar para pular no YouTube. Embora eu tenha isso aí também lá no LinkedIn. E aí, nós temos aqui duas coisas. Nosso primeiro tema é o CNPJ alfanumérico. Eu quero lembrá-los que, além dessa inscrição estadual, fake ou de teste que o Rio Grande do Sul colocou, inscrição estadual, lá no site da Receita, sobre o alfanumérico, você tem um simulador. Você pega seu CNPJ e pede para ele reformulá-lo no padrão do CNPJ alfanumérico. Lembrando que não será Big Bang, será no padrão, a gente vai ter que falar, acho que você já ouviu 1000 vezes, a gente vai gerar no padrão da placa Mercosul, ou seja, vai sendo incorporado ao longo. Se a empresa fez uma alteração contratual, opa, já vai ganhar um CNPJ alfanumérico. Abriu uma filial, opa, mais um alfanumérico, tá? Vai ser desse jeito. Essa inscrição ela serve para CTE, CTOS, GTV e BPE, BPT, BPTA, MDFE, NF3E, NFCOM, NFAG, água e NFGás. Para a nota fiscal eletrônica de mercadorias e nota fiscal de consumidor eletrônica, vai demorar um pouquinho mais. Daqui a pouco solta, tá? E lógico, isso impacta RP, as validações, RP, PSP. Sabe o que é PSP? Você não sabe que é PSP? É o provedor de pagamentos, né? O provedor de pagamentos desses que a gente tem aí, esse monte de, eu não vou falar nenhum nome aqui. Os DFEs, integrações, né? As APIs, as interfaces, as regras de negócio, cadastro, conciliação, só isso, tá, gente? Só isso que ele paga. Não é pouca coisa, não. Além disso, nós temos. Karina, bom dia. Nunca será tranquilo, não, viu? É, E lembrando que, a partir de junho, eles começam a gerar os benedettos, os benditos CNPJ alfanumérico. E para você que fala, ainda bem que chegou e acabou, né? Lembre que depois, em 2028, tem o certificado em selo, né? Vai mudar o certificado. Esse que a gente usa, o A1, pelo menos, não tem nenhuma segurança, tá? A senha vai junto. Eu fico besta com isso. Bom, aí no tema 2 a nossa nota técnica 150, que mexeu lá no monofásico. O detalhe do monofásico, gente, eu estou até com a tabelinha aqui em paralelo, passei para o meu amigo Zé Adriano, que também está de plantão hoje, e nos encontraremos na semana do dia 8, porque tem reunião do Fisco lá em São Paulo para tratar todos esses temas novos, as dúvidas das empresas. A gente está provocando aí os nossos clientes, o pessoal lá do comitê gestor, do comitê GEIFES. Tem dúvida, manda para a gente vai levar para o fisco, desde que a gente não saiba que são operações, logicamente, são focadas no modelo de operações das empresas, né? Então, o ajuste 49 ainda é um problema nesse cenário, tá? Bom, o que nós temos aqui da nota técnica 150? Tem novos campos, novos grupos, novas regras de validação, rejeições, novas fórmulas.
vínculos do IBS-CBS, preparação para o split payment, o RAD. Você sabe o que é o RAD, né? O RAD, a gente já falou aqui algumas vezes, está lá no, se não me engano, é o 36, recolhimento pelo adquirente. A gente vai falar dele no, no evento da Taxel, dia 25 lá no Cubo do Itaú. Vamos falar da repercussão dele na extinção do débito, tá? Mas o RAD é um item importante. Tudo que você tem hoje em termos de desenvolvimento da reforma tributária foi pautado pela Lei 214 e agora tudo será feito também pelo RIBS, tá? Então, não tem nada de invenção, né? Porque a gente sempre escuta aquela história, nota técnica. Ok, nota técnica tem lá o artigo 100 do CTN, parágrafo único, que trata das normas infralegais, ordenamentos e regras, quando publicadas oficialmente, tem fé pública, enfim. A gente usou todo o SPED baseado no CTN, artigo 100. Ele, logicamente, ele vai preparar para o diário de operações. Eu já falei aqui do diário de operações, né? E prepare-se que vai ser bem interessante. E, certamente, os impactados, os postos, as distribuidoras, TRR, a gente está falando monofásico, né, gente? Transportadoras, RPs, automações, conciliações, plataformas de emissão, plataformas de recebimento. Gente, hora de olhar o inbound, cuidado. Dá uma checada no inbound que vocês têm aí, porque o que vai acontecer? Olha, hoje você tem um inbound que norteia a sua apuração, o seu SPED fiscal. Ele vai continuar existindo. O SPED fiscal não será extinto, tá? Dia desses eu entrei num post, aí eu não vai entrar no post de terceiros, porque... Mas é que eu vi que ele fez via IA e não conferiu. E a IA fala bobagem, né? Então, ainda mais isso. Aí eu falei para olha, o SPED fiscal extinto em 2028, pelo amor de Deus, corrige isso, né? Porque o SPED fiscal vai até 2032 e tem que arranjar uma solução lá para o bloco K ainda, né? Mas isso é outra questão, não faz parte do nosso foco aqui. Lembrando que essa nota técnica 150, ela é para 3 do 11, produção. Mas você precisa começar a desenvolver, a testar em 1º de setembro. Então, prepare o coração para homologar, validar tudo isso, gente. Não é fácil, não, né? Você que é desenvolvedor, você depende do seu cliente testar, enfim, tem uma série de questões relacionadas a isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você, só, que atua em software house. Você sabia que a melhor forma de você testar uma solução é criando esse grupo de piloto e colocando o seu cliente num nível de validação, porque ele vai se sentir prestigiado, vai querer participar desse processo de homologação. Se você não criou, crie o seu grupo de... Não vou chamar de comitê, não, tá? As pessoas têm uma vã ilusão, ou seria uma doce ilusão, de que o comitê é só para participar, para ouvir e tal, beleza, dar eventualmente palpite. Não, o comitê você sai com lição de casa. Então, quando é homologação, eu então mudo o discurso. Não é um comitê, é um grupo técnico. Cria um grupo técnico para homologação e ponto final. Tá bom? Então, a nota técnica 150, gente, olha só. Se você olhar lá, está em verdinho, vamos falar assim. 2026, a tributação monofásica vai ser, isso está na lei, tá? Do IBS-CBS vai ser ad valorem. 2027, IBS vai ser ad valorem, CBS ad rem. Olha que coisa de louco, gente.
E em 2028, a Ad Valorem para o IBS e a Ad Rem para a CBS. E lá em 2029, eles vão unificar para a Ad Rem. Você vive o inferno, o purgatório, como diria Dante Alighieri, né? Você vai até o Malebolge, baixo inferno, depois vai para o purgatório, ele chamava o baixo inferno o Malebolge ou Dit, e é frio, porque lá, você leu a Divina Comédia? Eu adoro a Divina Comédia. O diabo bate as asas e tá tudo frio, não tem nada de quente. Bom, estou numa ilustração só para relaxar um pouco, mas temos essa questão aí da tributação monofásica. A Aninha, ela está dando pulos de alegria, que ela reclamou muito desse layout, viu? Na reunião do fisco. Bom, tabela de indicadores dos locais é o tema 3. Isso aí está na seção 4 do RIBS, do local da operação. E aí ele põe lá, artigo 12, considera-se local da operação, e se você olhar o RIBS, ele faz o paralelo, né? O artigo 11 da lei complementar. E aí ele elenca quais as visões do fisco de local da operação. Então, eu diria que seria, mal comparando, o CEP é, do IBS, tá? Por quê? Sem ela não tem tributação federativa, né? Precisa do local. Não vai existir crédito, débito, split, RAD, apuração assistida. Ela define a operação, onde ela está ocorrendo a operação, define tudo, né? Define para onde vai o crédito. E aí você tem a questão de RP, vão ter que incorporar isso, emissores precisam validar, a conciliação. O PSP eu já falei para vocês. Então, precisa entender melhor, tá? Eu estou falando isso porque tem muita gente que não entendeu. Eu vou abrir a tabela aqui, ó. Vou pegar um exemplo. Serviço de planejamento, organização, administração de feiras e exposições. A gente está falando do artigo 12 do RIBS. Está lá no inciso 6. Local do evento a que se refere o serviço. Você viu que, para quem emite nota de serviço, que você tem que dizer onde que é o local do evento, né? Já vi isso lá também, né? Aí, serviço prestado fisicamente sobre bem imóvel, material. É o código 050102. O que que ele diz? Inciso 5, local da prestação de serviço, endereço do adquirente, execução de serviços diversos fisicamente prestados sobre bem imóvel, material, tá? Então, esse é o RG aqui, o CEP da operação. Aí você tem bem imóvel também, tá? Inciso 2, local onde o imóvel estiver situado, execução de operações com bem imóvel, móvel material, local de entrega ou disponibilização, é o código 010105. Enfim, essa tabela está disponível, vai lá, dá uma olhada, acho que você já viu, né? Então, tranquilo, relaxa. Qual que é o nosso aqui? É, Doutor Marcelo Geraldelli, Karina Catarina está falando aqui, ó. Sim, isso é verdade. Trabalho com consultoria de implantação de sistemas e participo de um piloto de apuração assistida e o cliente grande porte é muito importante, porque o cliente gosta de estar à frente. É isso aí. Eu conheço empresas que não gostam de participar, não. Inclusive, uma grande empresa multinacional, né? Que não dizer, eh, brasileira, a presidente falou assim: a gente está abrindo as portas dessa solução, isso na nota fiscal lá atrás, para o nosso concorrente, porque, queira ou não, você está validando para todos os demais, né? E ela fez essa pergunta, e no final pergunta assim: quem autorizou? Ninguém autorizou, né? Mas essa é a cabeça de alguns gestores ainda aí e de órgão de empresa pública. E se há de fazer, né? O nosso tema 4 é aquele que a gente está assustando vocês aí.
a nota técnica 09 da nota fiscal de serviço nacional. E aí eu vou mostrar um negócio para vocês, para quem está aí de plantão. Olha que tabela linda, né? Isso aqui está publicado já, né? Você pode ver. Cadê? Pronto. Estou com um problema de memória que eu não estou usando a minha máquina, tá? Estou usando uma máquina emprestada. Tá aqui. A minha deu uma pifada. Olha que legal, gente. Essa é um print da planilha, tá? Que está lá no, tá na planilha, está na documentação liberada da nota técnica 9, que tanta gente pediu nota de débito e nota de crédito na nota de serviço nacional. Então, nós temos nota de débito para transferência de créditos para as cooperativas. Doutor Geraldelli está aí, ó, que você gostar, que você já me cobrou, inclusive, né? Anulação de crédito por saídas e mules isentas. Depois, débitos de notas fiscais não processadas na apuração, multa e juros, transferência de crédito na sucessão e pagamento antecipado. Tudo isso é nota de débito. E a nota de crédito só tem dois itens por enquanto. A partir do momento que surjam novas questões, novos temas, é, pode ser que surjam multa e juros e transferência de crédito na sucessão. Então, olha que delícia para analisar o layout. Ela vem mastigadinha, né? Gostoso. Vocês gostam, né? De discutir isso aqui, analisar, olhar o layout. Isso faz parte da nossa atuação aí. Então, gente, eu só coloquei para alertá-los que nós temos nota de débito e crédito, a nota fiscal de exportação, de importação, né? Também teremos essa nota, né? O layout para tratar esses temas, exportação de serviços. Tem que aguardar um pouco, né? Tudo para agosto, tá? Lógico que será faseado, tá, gente? Fica tranquilo. Vamos pegar os principais pontos aí da nota de serviço nacional, as alterações. Primeira coisa, ela foi também, como os demais, atualizadas para atender o CNPJ alfanumérico, padrão nacional também. Eu citei ela de mercadorias e agora também a nota de serviço. Foi criado a nota de ajuste do IBS-CBS, a gente acabou de mostrar aí o layout. Novos campos de finalidade, novos tipos de ajuste, que eu acabei de citar. Lógico que isso aí vai mudar também a forma como você atua, né? Por exemplo, aqui a gente fala que tem que mergulhar na prática, né? Hoje, você fecha um contrato e você emite uma nota. Olha, a gente não fecha, não emite nota, eu tenho antecipação, assinatura do contrato, vamos lá, 20% do contrato. Hoje você não emite nota. Deixa para emitir no final, ou emite na construção no mar, não emite nota. Agora você vai ter que emitir nota. Ou tem cenários que você emite nota, mas não era tributado. E no cenário atual, você emite nota, mas também não tem adiantamento. Se não tem adiantamento, você não precisa emitir essa nota. O serviço vai ser prestado só quando o serviço é prestado integralmente. Se não é, para que emitir a nota? Aí você vai falar, mas eu preciso dessa nota para o meu sistema de gestão. Então, quem vai mexer nisso? Sistema de gestão, olha, a gente vai ter que tratar de outra forma. O contrato é o balizador da operação, para provisionar o valor. O povo usa a nota fiscal para provisionar. Tá? Então, tem que começar a pensar nisso. Eles criaram um novo grupo, o grupo GIBS-CBS Ajuste. Ele vai ser assim o coração de todas essas tratativas. Nele você vai informar o valor do IBS, do ICBS, vincular esse ajuste diretamente ao IVA dual. Então, ele está remodelando a forma como
vai apresentar esses valores. Uma das tratativas importantes é o V-ajuste base de cálculo. Vai dar uma dor de cabeça ainda para entender, mas o que que ele fez, essa nota técnica? Ela unificou deduções, unificou reembolsos, repasses, ressarcimento, num pacote só. Facilitar transparência, rastreabilidade, simplicidade. Na realidade, assim, fugiu a palavra, mas ele vai colocar um- uma padronização, simplificação que eu já falei, coerência, né? A palavra é essa que faltava, entre ISS, IBS e CBS, né? A gente está falando da nota de serviço. E os vínculos, os vínculos, os novos vínculos com documentos fiscais, tipos de ajustes, regras de negócio, tudo sincronizado. E olha, tecnicamente é sim uma revisão grande do layout. Ele também trouxe a questão imobiliária. A gente vai tratar num desses, nos próximos aí, da questão imobiliária bem separado, né? Porque é bastante interessante. A gente está falando aqui só de locação, tá? Ah, então é simples. Não, mas você tem locação, você tem cessão onerosa, você tem arrendamento, você tem as unidades imobiliárias. Então, tem coisas interessantes. Tem redutor social também, Minha Casa Minha Vida, tem IPTU dentro desse pacote, condomínios, edilícios, emolumentos. Então, tem um pacote grande na área de serviços para imóvel, e aí na parte de locação. Na venda é lá na AB, nota fiscal ABI. Também, lógico, que se mexer em imóveis, os grupos de bens móveis, agora com 1.000 registros. Por que 1.000 registros, Jorge? Porque tem eventos, tem empresas de eventos. Isso foi da última discussão, da reunião de segunda-feira, inclusive, que pediram, né? Tem as locadoras de máquinas para eventos, para construção, audiovisual, logística. Então, eles têm muitos itens. Então, por isso que precisa ter pelo menos 1.000 itens nessa emissão. Ok? Tranquilo para vocês aí, esse cenário? Também incluir aí o grupo G, pagamento vinculado. Isso aí já faz parte do processo de evolução, né? Vai conectar o documento fiscal com a transação financeira, né? Também existe isso na parte de serviços, não é só de mercadorias. E prepara a nota fiscal do Serviço Nacional para o que a gente chama do split payment, a conciliação automática. Automática é complicado. Rastreabilidade financeira, tudo isso nesse campo. É aquela história, né? A gente fala que é a ponte entre o fiscal e o financeiro, mas é um pouco mais que ponte, né? O item importante também que veio foi a inclusão formal dos meios de pagamento, né? Pix, que o Trump não está desesperado para derrubar, o Pix automático, o boleto, o TED, o TEF. TED falaram que ia acabar, né? Então, olha aí a parte financeira envolvida na história. Financeiro na sua empresa não é o gestor do projeto da reforma, algumas empresas ficou o financeiro. E também teve o campo V, Receita Simples Nacional. Simples sofreu uma mudança bem importante, ajustes importantes no layout. O Simples ficou para 2027. O grupo de tributação do Simples Nacional, enfim, ele trouxe aí também um mergulho na questão do Simples, tá? Então, fique ligado. Eu deixei até a parte da nota técnica aqui com o Simples. Estou com duas máquinas aqui, é por isso que eu não estou achando. A hora que vai acontecer, você deixa separado, mas está aqui, ó. Está aqui, achei já. Evoluções para o Simples, para o correto destaque de alíquotas e valores de IBS e CBS, quando esses tributos são apurados pelo Simples.
o layout do documento fiscal passou por evoluções e pelas adaptações que se seguem. Aí ele lista todas as evoluções que passou. E também foi incluído aí o ID final, né, para fechar que é uma operação para consumidor final, porque isso define, identifica primeiro a operação de consumo pessoal, define créditos e distribuição federativa, né? Isso também. Aliás, a gente precisa fazer também um sobre distribuição federativa, como que vai se posicionar essa questão. Todos os anexos foram atualizados. A nota técnica nova, ela já assume, absorve todos os layouts anteriores que aí estão na berlinda, né? Layout, regra de validação, planilhas e tabelas. A base para a próxima fase da reforma tributária. Já chegamos aos 30. Eu queria dizer, lembrá-los para você que tem um detalhe importante. Dia 25, eu falei para vocês que a gente vai estar lá no Cubo do Itaú para falar sobre a reforma tributária, falar com todos os aspectos relacionados ao, ao cenário de apuração assistida, nota de débito e crédito. Esse é um item que está na hora de a gente fazer uma revisão bem detalhada, para você entender como isso vai funcionar. Outra coisa importante, pessoal, a gente publicou aí, o portal Expert Brasil está completando 18 anos, completa 18 anos em junho de 2026. É uma grande honra a gente poder, ao longo desses anos todos, trabalhar em prol da simplificação da linguagem tributária, da, da correta da perseguição à informação exata, sem fake news. Então, esse trabalho foi norteado e a gente vai seguir trilhando esse caminho na reforma tributária também. Eu quero agradecer a todos pelas felicitações que colocaram aí no LinkedIn. E dia 23 tem a nossa live, a live que tradicional que a gente faz lá no estúdio na Paulista. A gente vai falar sobre o dia D. Prepare-se. Agosto de 2026. O que precisa ser feito para chegar no dia D? Você está pronto para o dia D? Tá? Bom, para fechar o nosso tema aqui, a gente quer fazer algumas recomendações. O cronograma da nota de serviço ele vai ser divulgado, o cronograma de todas essas alterações. Como eu disse para vocês, elas vão ser escalonadas semanalmente para que todo mundo absorva. Então, tem muita coisa ainda. E eu já ia esquecendo, gente, teve também o layout, aí, o material do split payment, e eu confesso, e a API, né? Eu confesso que aí a gente está falando da plataforma de Hub, né? De se valida, registra e repassa os dados. Eu confesso para você que ainda eu sou bem reticente, eu não comungo dessa euforia sobre o split payment, porque eu já fui olhar os outros modelos, acho que estão depositando muita fé nessa solução, até por conta do mercado, da situação financeira aí das empresas. Eu tenho reticências em relação a esse bom, maravilhoso que o fisco e que muita gente entrou a galope acreditando no split payment. Antes do split payment vai entrar o RAD, né? Eu já falei agora há pouco do RAD, onde o adquirente fala, olha, eu quero pagar, vou gerar guia aqui, você gera guia e eu pago tal. Isso na venda à vista, só na venda à vista, ou na prestação de serviço à vista lá na frente. Então,
Importante que você tenha sempre na questão do split, ele também afeta a apuração assistida, você tem a compensação, você tem todas as operações de extinção do crédito e uma série de relacionamento e operações que você precisa olhar. O split é mais um. Ah, mas é um split inteligente, beleza? Super inteligente, maravilha. Mas isso é o cenário dentro da sua operação, dentro da sua empresa, ele se aplica? Porque você, fornecedor, eu fiz o que tem dito, né? Está lá na lei, inclusive, que a opção é opcional, mas quem define se vai fazer vai ser o fornecedor, tá? Lógico, o fornecedor acordando com o seu cliente, olha, beleza, tal. Porque aí, se ele não pagar, quem paga ainda é uma responsabilidade do fornecedor, tá? Então, tem que ter uma relação mais azeitada, vamos falar assim, entre fornecedor e cliente. Você tem conversado com seus clientes sobre isso? Seus clientes potenciais, você já identificou algum na sua carteira de clientes? E na semana passada eu falei, vou ter que falar de novo. Que perfil de cliente que você vai autorizar o rádio ou o split? Será por perfil, por volume financeiro, situação financeira, por nota no sintonia, no nos conformes, no confia? Qual é o critério? Você não pode entrar 2027 sem esse critério já estabelecido com o seu jurídico. Olha, estabeleci essa linha de clientes. Ao longo dos últimos 3 anos, não houve inadimplência desses clientes. E eles consultamos todos e eles querem participar ou querem ajudar a homologar esse modelo. Ok. Não, não queremos trabalhar com essa linha. Lembrando que a gente está falando de um cenário de BS-CBS. Ok? Gente, então não esqueça, 23 nós temos o nosso. Ainda temos um domingo, né? Mas nós temos a nossa live ao vivo às 11 horas lá no YouTube. Dia 25 no Cubo, Texel, o futuro do Tex está lá, dia 25 no Cubo Itaú. Você é nosso convidado. Um grande abraço, tem 10% para quem for adquirir. Tem o nosso código lá, acho que é Jorge 10. Dá uma olhada no LinkedIn, tá? Tem mais alguma coisa? Nós teremos reunião essa semana, a primeira semana. Primeira não, semana que vem. Nossa, gente, semana que vem estaremos em São Paulo. Vamos tomar um café? Me manda mensagem, eu estarei lá na Paulista, ou até na Paulista também. É bem de tomar um café e põe a prosa em dia. Ok? Um grande abraço, gente. Vamos encerrar nossa live agora. Obrigado por prestigiar o nosso trabalho. Deixa eu ver, esqueci de olhar para ver se tem alguma pergunta aqui. Hoje não tem perguntas, né? Mas poderia ter, tá? Quando você quiser colocar ou mandar antes a pergunta, a gente, das vezes, é a pergunta que tem que ir lá nos universitários. Outras vezes, não. Eu lembro a primeira vez que eu fiz evento ao vivo, e a Cores Despede, lá em 2007. Em 2006 a gente já fazia lá na Software House, mas ao vivo, em evento, falei, nossa, meu Deus, que será que vão perguntar? Será que eu sei a resposta? Havia essa preocupação, né? Mas a gente não tem todas as respostas, então a gente procura os amigos que complementam o conhecimento e depois foi a partir daí que criamos o portal SPED Brasil para poder responder às perguntas que não tínhamos de imediato. E aí virou essa plataforma. Então tá. Pessoal, bom final de semana. Um grande abraço. Você vai ter um final de semana tranquilo, suave na nave. O meu não, eu tenho 20 pessoas recebendo aqui em casa e o macarrão que fará sou eu. Tenho um almoço de despedida aqui em casa amanhã. Almoço não, jantar. Enfim, um grande abraço e o chefe sou eu. Eu adoro cozinhar também. Tchau, tchau, gente. Um abraço.